Bem-vindo ao Império Fla. Aqui você encontra as últimas notícias, bastidores e análises sobre o Flamengo. Sempre com informação atualizada e conteúdo de qualidade para a nação. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre o Mengão. O Flamengo está insistindo com o Jorginho, está tentando aliviar sua folha de salarial também. O outro do Karabakh já chegou, né? O Juninho, já jogou até. E tem essa história do Jorginho ainda. Mas está tratado ainda com cautela. O Jorginho, o problema é que ele ganha uma barbaridade, né? Se o Jorginho vier, ele será o maior salário do elenco do Flamengo. Ele está querendo ganhar qualquer coisa em torno de 2 milhões. Ele começou pedindo mais do que 2 milhões. Parece que nas últimas conversas, Flamengo e Jorginho meio que bateram o martelo em torno de 2 milhões. O problema é que o Arsenal estava disposto a liberá-lo. Mas o Arsenal ainda não conseguiu contratar um outro jogador para a posição e pode perder um terceiro que está para sair também do Arsenal. Então, o Arsenal está disputando tudo, gente. O Arsenal está disputando o título da Premier League, está disputando a Liga dos Campeões. O Arsenal é um time forte na temporada. Se ele perder, de fato, esse outro jogador, que eu já vou dizer daqui a pouquinho para vocês quem ele talvez não libere o Jorginho. Se ele liberar o Jorginho, se ele conseguir, ao contrário, contratar o que está querendo, ele libera o Jorginho. E aí o Flamengo e o Jorginho têm mais ou menos um acordo em torno de 2 milhões. Mas lá na Gávea, uma boa fonte já me disse o seguinte: Jorginho é mais para a janela anterior ao Super Mundial. Até lá a gente acha que consegue resolver e o próprio Arsenal concorda em liberar. Antes disso, talvez seja difícil. Quem é o jogador? Pois é, deixa eu procurar aqui, né, cara? De bet pronto assim não dá, né? Desculpa. É que a gente está vivendo uma realidade aqui. Quem manda é a Liga Europeia, a janela europeia. Em todos esses negócios. Então, o Danilo está saindo rescindido com a Juventus, porque a Juventus não tem interesse em permanecer com o Danilo. A janela europeia fecha nessa semana. É exatamente o que o Renato está falando. Se as movimentações do Arsenal na janela forem suficientes para o Arsenal entender que o Jorginho é gordura, o Arsenal libera o Jorginho. Está no meio da temporada. Se o Jorginho ainda for interessante para o Arsenal nos próximos 6 meses, não libera o Jorginho. É aquela coisa do Palmeiras com o Andreas Pereira. Não vai mandar aqui o Palmeiras, quem vai mandar é o Fulham. Não vai mandar o Flamengo, que vai mandar o Arsenal. Não vai mandar o Flamengo, que vai mandar a Juventus. Então, para o Danilo vir, a Juventus liberou e conseguiu uma rescisão. Então, nesses próximos dias, muita coisa vai acontecer e alguns jogadores brasileiros ou estrangeiros mesmo vão sobrar e vão estar no mercado, podendo voltar ao Brasil ou reforçar em clubes brasileiros. Então, tem que esperar um pouquinho esses dias até o final dessa semana, quando fecha a janela europeia. A nossa fica aberta até o final de fevereiro. Então, vai ter uma xepa gigante aqui no Brasil de 1 mês. Né? E o Jorginho pode entrar nessa e outros podem entrar nessa. Sabe que o Textor, aí eu vou só para fazer o Textor, ele não montou o time do Botafogo temporada até agora, certo? Não tem nem técnico. Ele vai fazer tudo isso depois de fechar a janela europeia. Se vai dar certo ou não, se vai dar tempo de formar um time bom ou não, se o técnico que vier vai ser bom ou não, é uma outra discussão. Mas ele vai trabalhar no time brasileiro dele depois do fechamento da janela europeia. Até agora ele não fez nada pelo Botafogo esse ano, né? Então vai acontecer isso depois do fechamento da janela europeia. E, Renato, tem o Lohan, né? Vai ou não vai também? Não, o Lohan, o Felipe Luiz já deixou claro que não conta com o Lohan. E é engraçado porque isso aí só pode estar ligado a um problema comportamental. Porque o próprio Felipe Luiz já disse, com todas as letras, que ele considera o Lohan um talento gigantesco. Mas também, na mesma entrevista, ele disse o seguinte: mas às vezes não basta só o talento. Então, o Flamengo estava negociando com o CSKA, o CSKA oferecia 8 milhões de euros, o Flamengo queria 10, e no momento a coisa deu uma esfriada e ele vai ser devolvido ao Sub-20. Devolvido? Porque o Danilo acabou de pousar para assinar com o Flamengo. Então vamos contextualizar o que aconteceu.
o Danilo pegou um voo de Turim para desembarcar aqui no Rio de Janeiro. O voo pousou aqui no aeroporto do Galeão por volta das 6h40 da noite desta terça-feira e cerca de 1 hora depois o Danilo desembarcou. E a gente acompanhou aqui de perto. Quer dizer, não tão de perto assim, porque o Danilo tinha previsão de desembarcar aqui no Salão Nobre, que é aqui no fundo, como vocês conseguem ver. Tinha presença da imprensa e de alguns torcedores também, mas por conta de uma logística, o jogador preferiu desembarcar numa área um pouco de serviço que a gente não tinha acesso. A gente só conseguiu ver o Danilo um pouquinho de longe. Ele desembarcou com a sua família, os seus cachorros, e a previsão agora é que o Danilo se apresente ao Flamengo no Ninho do Urubu na quarta-feira para fazer os exames médicos e assinar o contrato. Essa negociação com o Danilo foi uma negociação um pouquinho longa. O Danilo é um desejo do Felipe Luiz. Felipe Luiz participou dessa negociação, conversou com o jogador, passou para ele que ele seria muito importante, não só no campo, como no sistema defensivo, mas também no vestiário, né, como uma liderança. E o Danilo tinha a proposta do Santos também, o Santos que vai ter o Neymar como reforço, mas o Danilo, vendo todas as competições que o Flamengo disputa, né, o Super Mundial, a Libertadores, e também vendo a estrutura, optou por aceitar a proposta do Flamengo. Eles entraram em acordo por 2 anos de contrato, e o Danilo vai assinar esse contrato depois de fazer os exames médicos na quarta-feira, e a partir disso será apresentado também pelo Flamengo. Essas são as últimas informações do Flamengo. Beijo.